Hoje eu vou te explicar em 15 fatos como vender bonecos, o famoso merchandising, destruiu a criatividade do cinema americano. E quem vai me ajudar nessa missão são os nomes fraquinhos do cinema, só Stanley Kubrick, George Lucas e Steven Spielberg. Então bora começar. Fato 1. Barganha. O ano é 1976, o George Lucas chegou ali na Fox para renegociar o contrato dele e de Star Wars com a empresa. A proposta que ele fez era muito estranha. Ele ia abrir mão de muito dinheiro, mais da metade do seu salário de diretor. Queria de 500 mil dólares para apenas 150 mil dólares. O pulo do gato é que ele pediu em troca dois itens que o estúdio não dava muito valor. O primeiro era os direitos da sequência, de fazer novos filmes do Star Wars, e o segundo eram os direitos de merchandising, de poder comercializar produtos relacionados à marca Star Wars. A Fox nem brincou, eles toparam na hora, nem piscaram. Afinal, por que os caras que fazem cinema iriam se importar com brinquedos? Pequeno spoiler, eles iriam ir muito e também iriam se arrepender completamente disso. Fato 2. Demanda. Ninguém, absolutamente ninguém, queria os brinquedos. O George Lucas tentou vender a licença de merchandising de Star Wars para diversas fabricantes ao redor dos Estados Unidos. E ele foi recusado por todas. Até que a pequena Kenner, que na época era uma divisão de uma empresa de cereais, sim, cereais, imagina tipo a empresa que faz os sucrilhos, comprar os direitos de merchandising numa franquia gigantesca do cinema. Então, a Kenner aceitou. Ela pagou 100 mil pela licença, e mais 5 centavos por dólar vendido. O que vamos combinar era uma pechincha. Tanto que o George Lucas só aceitou porque ele não tinha outra escolha, ninguém mais ia pagar nem perto de 100 mil dólares. Ninguém queria o produto, e era só um produto que ia fazer pouca história, ia vender muito pouquinho. E isso já se provou bem rápido, tá? Olha qual que é o próximo fato. Fato 3. O Natal. Star Wars estreia em maio de 77. A Kearney não tinha previsto absolutamente nada do que estava prestes a acontecer, assim como toda a Hollywood, né? Star Wars foi um blockbuster extremamente gigantesco nos Estados Unidos. Então, como a Kenner não achou que muita gente ia comprar, no Natal daquele ano eles simplesmente ficaram sem estoque. E a solução foi uma das ideias mais malucas da história do varejo americano. Os caras decidiam que eles iam vender caixas vazias. Eu vou repetir para você. Caixas vazias. É isso mesmo que você ouviu. O tal do Early Bird Certificate Package. Era literalmente uma caixa com papel dentro, que prometia 4 bonecos que iam chegar meses depois. Um vale-presente de algo que não existia ainda, é exatamente isso. E olha que absurdo, as caixas esgotaram em Nova York e Chicago, duas das maiores cidades dos Estados Unidos. Entre 77 e 78, os brinquedos de Star Wars geraram mais de 100 milhões de dólares em vendas. E o investimento da Kenner tinha sido de 100 mil dólares. Então foi um retorno de mais de 1000 vezes só em 12 meses, em apenas um ano. Só para comparar, a Fox ficou com a bilheteria, que foi de 410 milhões de dólares. O número é enorme, é claro. Mas a curto prazo, a longo prazo os brinquedos de Star Wars chegaram a 12 bilhões conforme foram se passando as décadas. A Fox decidiu focar no imediato, o George Lucas construiu um império. Fora que se você pensar no valor de um ingresso de cinema na época e de um boneco, até mesmo hoje, não só na época, é muito maior um ticket médio de quem vai lá e gasta com boneco. Fato 4. A lição. É um fato que Hollywood aprendeu a lição do modo errado. Hollywood assistiu os números de 77 e 78 de Star Wars e chegou a uma conclusão muito simples. O filme é o anúncio e o produto é o brinquedo. Antes de Star Wars, os estúdios planejavam filmes como eventos únicos. E aí, se desse muito sucesso mesmo, virava uma sequência como foi, por exemplo, O Poderoso Chefão. Mas depois do sucesso do filme do George Lucas, eles planejavam franquias. Séries de IPs, as famosas propriedades intelectuais, que poderiam ser licenciadas em brinquedos, roupas, jogos e parques temáticos, os famosos merchandisings. O critério de aprovação de projetos mudou. A pergunta parou de ser, esse roteiro é muito bom, para se tornar, caramba, será que esse personagem é carismático e suficientemente bonito ali para virar um personagem que eu vou colocar numa camiseta ou que eu vou fazer um bonequinho? Fato 5. ET e os M&M's. Steven Spielberg tá rodando o ET, e ele precisa de um doce para usar como isca pro Alien. Daí ele tem a brilhante ideia de ir até a Mars, a fabricante do M&M's, e ele propõe o que se chama de Product Placement,
que é basicamente você ir lá e colocar o seu produto ali no filme. Que hoje em dia em Hollywood tá cheio, né? Depois da latinha de Pepsi e Madame Teia, uma galera abriu o olho para isso que acontece há muito tempo no cinema. O que aconteceu foi que a Mars recusou a proposta do Spielberg, eles não foram lá e colocaram os M&M's. Então o Spielberg decidiu pro plano B, que era a Hershey's, que faz o doce Reese's Pieces. Se você não sabe qual que é, eu tô colocando aí na tela. Se eu não me engano, não vende no Brasil. Se vender, deve ser importado, deve ser um absurdo, né? E o acordo era muito bom pra eles, porque a Hershey não pagou absolutamente nada. A única coisa que o Spielberg negociou é que em troca eles dariam compromisso de fazer a promoção do filme. Isso que eu tô falando é sério, mano. Eles colocaram simplesmente o produto deles no filme e a única coisa que eles deram em troca foi a edição do Reese's Puffs do ET. O resultado, as vendas do Reese's Pieces subiram 65% nas semanas seguintes ao lançamento do filme. Isto nas fontes mais conservadoras, porque eu pesquisei sobre e tinha fonte falando que era 85% que subiu. Sabe quanto a Hershey's gastou para fazer a promoção? Apenas $1 milhão em anúncio. E faturou com certeza dezenas ou até centenas de vezes isso. Depois disso aí começou uma cultura de product placement em Hollywood. Deixou de ser acidente ou apenas algo cômodo ali que o diretor pensou para virar uma indústria. Tanto que depois de O ET, os estúdios começaram a cobrar formalmente por espaço dentro dos filmes. E hoje você já deve saber que isso é um mercado de bilhões e bilhões de dólares. E a única certeza que eu tenho desse caso é que o executivo da Mars deve odiar muito não ter aceitado esse acordo até hoje. Fato 6. Kubrick previu. Como é bom falar de Stanley Kubrick, né? E tem até bastante vídeo sobre ele aqui no canal. Como esse aí falando das 11 conspirações envolvendo Stanley Kubrick. Eu tô deixando no card aí para você conferir. Enfim, aqui é onde a coisa fica mais interessante ainda. O Kubrick trabalhou com bastante marcas para fazer 2001 uma Odisseia do Espaço. A Whirlpool, a Nikon, a DuPont, todas contribuíram para fazer props, os designs ali para usar no set. E olha a genialidade desse cara, ninguém pagou por nada, foi 100% ao contrário do que se fazem hoje. E também não foi como o Spielberg fez em ET. As marcas não pagaram absolutamente nada, o Kubrick convidou essa galera para ser consultor técnico. E a pergunta era a seguinte: como seria a aparência real do seu produto e como seria funcional em 2001? Lembrando, é claro, que isso era 1968, tá? Quando o filme saiu. 2001 parece um negócio muito distante. E as empresas contrataram diversos designers ao redor do mundo que eram muito picas, porque eles queriam saber a resposta, assim como o Kubrick também queria saber. É o inverso total da cultura do product placement. Enquanto eles usam o filme para vender a marca, o Kubrick usa o filme para a marca ser mais real. O cara é muito gênio. Mas a conclusão dessa história é maravilhosa. Olha como que o Kubrick é zica. O que aconteceu depois foi que o Kubrick ordenou a destruição de todos os props de 2001, para que eles não virassem merchandising e também para que não fossem usados em outros contextos. Um único modelo que sobreviveu desses props foi vendido décadas depois pela bagatela de $344 mil. Destruir os props para um cara que sempre prezou pelo cinema autoral como Kubrick é um manifesto. É como se ele estivesse dizendo pra gente que essa arte não tem uso comercial depois que ela acabar, é só para fazer o filme. Fato 7. O fim do médio orçamento. Antes do modelo de franquias, Hollywood operava em 3 camadas. Blockbusters, que era um filme que gastavam mais de $50 milhões, eram feitos puramente para espetáculo. O médio orçamento, que era de $20 milhões a $50 milhões, onde estavam filmes fraquinhos assim, como Chinatown, Annie Hall, Kramer vs. Kramer, Network. E os filmes independentes, que eram abaixo de $5 milhões, que eram filmes que eram tratados ali como experimentos ou primeiros filmes, estreias de diretores e tal. O problema é que, assim como a classe média está sumindo no capitalismo, os filmes de médio orçamento também. Isso, ó, há muito tempo, desde a década de 80, e tem gente que está olhando para isso só agora em 2026. O modelo de franquias criou uma economia de 2 extremos. Ou você é um cara muito sensacional, muito pica, muito amado pro Hollywood, que faz filmes de mais de $150 milhões, ou é um cara do cinema independente ali que vai arrumar seus meios de financiar para fazer filmes abaixo de $5 milhões. O meio praticamente sumiu. Isso, tô falando de Hollywood, tá? Cinema americano. Fora dos Estados Unidos ali tem um ou outro que eles chamam de blockbusters, de países menores que não gastam, obviamente, $50 milhões, mas gastam um dinheiro bom. Mas o interessante é que esse médio orçamento era exatamente onde o cinema autoral ganhava o maior destaque, principalmente falando de marketing. As pessoas sabiam dos filmes autorais
porque boa parte desse dinheiro era gastado com propaganda. Fato 8. A regra do boneco. Essa regra não é escrita e ninguém de Hollywood vai admitir na sua cara, mas ela estrutura o desenvolvimento de projeto de cinema desde os anos 80. Se o personagem não vira boneco, o projeto não vira franquia, e assim ele vai ter menos orçamento ou não vai nem acontecer. Isso criou uma triagem praticamente invisível ao público. Personagens com visual icônico, como máscaras, uniformes, símbolos, passa. E isso pode ser até nos micro detalhes, como só um band-aid ali no nariz de um personagem. Agora, personagens psicologicamente complexos, sem visual único, são redirecionados diretamente para o cinema independente. Os personagens do filme do Bergman não viram boneco. Os personagens do filme do Fellini não viram boneco. Os personagens dos filmes do Christian Petzold não viram boneco também. Agora o Batman vira boneco. O Homem de Ferro vira boneco. O Darth Vader virou boneco antes mesmo do filme ir pro cinema. E isso eu vou te confessar que acaba sendo uma dificuldade até pra mim. Porque filme autoral acaba sendo o que eu mais falo aqui. E uma das formas que eu tenho de monetizar o canal é por afiliados. Eu sempre deixo produtos passando aqui e o link do Mercado Livre na descrição. Só que pensa, se eu falasse de filme de herói, eu conseguia vender bonequinho do Homem de Ferro, eu conseguiria vender muito mais coisa. O que eu coloco geralmente é pôster, é um DVD, alguma coisa que é mais difícil a pessoa comprar do que se você já é o fã de alguma franquia ali de herói, com certeza você vai comprar o sabre de luz do Star Wars, por exemplo. Enfim, se você quiser ajudar aí, você pode comprar qualquer produto que eu tô colocando aqui ou da lista ali, mas você só de clicar ali e comprar outra coisa que não seja nem o que eu coloquei, você também ajuda o canal, viu? Também tem essa saída aí. Enfim, bora pro próximo fato. Fato 9, Heaven's Gate. Michael Cimino, que é o diretor favorito de muita gente da nova Hollywood, acabou de ganhar o Oscar de melhor filme por O Franco Atirador, em 1978. A United Artists, o único grande estúdio da história de Hollywood fundado por artistas como Charlie Chaplin, Mary Pickford e D.W. Griffith, com a missão explícita de dar controle criativo aos diretores, no estilo da política dos autores lá da novela Vague, dá total autonomia pro Michael Cimino. Eu não sei se é Michael Cimino, eu acho que é Michael Cimino, mas assim, eu falo desde criança, Michael Cimino vai ser Michael Cimino, tá? O filme era Heaven's Gate. O orçamento estourou de 7 milhões e meio de dólares para 44 milhões de dólares. Tem um caso curioso que o Cimino repintou uma rua inteira porque a cor não tinha ficado legal nas filmagens. Ele gravou alguns planos dezenas de vezes e atrasou meses o lançamento do filme por isso. E o resultado foi trágico comercialmente. O filme durou somente 3 dias nos cinemas antes de ser retirado da exibição. E para piorar, a United Artists foi vendida depois disso. E Hollywood mudou muito depois desse caso. Eles falaram, nunca mais vai acontecer isso. O diretor não tem controle, quem tem controle é sempre os estúdios. Isso com algumas exceções, tá? Infelizmente, um dos que tem controle é só o Christopher Nolan, que tem direito a, por exemplo, o corte final do filme. A nova Hollywood, o período mais importante do cinema americano para qualquer um que se interesse pelo assunto, morreu nesse dia. Fato 10. Compra da Lucasfilm. Em outubro de 2012, a Disney anunciou a compra da Lucasfilm por 4,05 bilhões de dólares na época. E engraçado é que apenas metade foi em dinheiro, a outra metade foi em ações, o que provavelmente gerou muito mais dinheiro por George Lucas do que você pensa. E o que eles compraram? Claro, a franquia Star Wars, a franquia Indiana Jones, alguns softwares muito importantes de edição e de som, como o Skywalker Sound, mas isso é só a ponta do iceberg. Lá embaixo, o mais importante que eles compraram era o que realmente valia a pena. A maior propriedade intelectual do entretenimento, do cinema, que já tinha gerado, como eu disse antes, 12 bilhões de dólares só em brinquedos. Isso antes da Disney comprar, tá? Hoje em dia, gera 3 bilhões por ano. Na prática, a Disney não comprou o direito de ter o George Lucas como diretor. Ela comprou o direito de fabricar o Darth Vader em plástico e vender pra molecada pra sempre. Pra molecada e pros nerdolas. Tanto é que o George Lucas ele fez uns tratamentos pro roteiro do capítulo 7, 8 e 9 de Star Wars e a Disney nem pensou em usar, fizeram do jeito deles. Fato 11. A Única Esperança. E eu estou falando da Pixar. É o último laboratório de cinema autoral, mesmo que também participe desse sistema de franquias. Tanto que em 1995, Toy Story foi a última vez que um estúdio americano grande criou uma mitologia original que não era adaptação de nada. Criou não, começou um ciclo, depois fizeram mais coisas.
E tem outro detalhe, outro fato ali que é irônico. A Mattel recusou de início fazer os brinquedos de Toy Story. Exatamente igualzinho a Fox, que tinha cedido os direitos de merchandising de Star Wars de graça. É a história se repetindo. Os brinquedos de Toy Story já geraram 9 bilhões em receita. Desde então, procurando Memo, Monstros S.A., Carros, Frozen e companhia. Todas são propriedades intelectuais novas, todas planejadas com a lógica de brinquedo desde o início, mas também a sua originalidade, isso é inegável. E você sabe qual que é a franquia da Pixar que mais vende brinquedo? Eu duvido que você sabia essa resposta. Deixa aí nos comentários antes de eu falar. E a resposta é Carros, é a franquia que mais gera receita em brinquedos do que qualquer outro filme da Pixar. E por muito tempo se influenciou diretamente nos projetos que a Pixar escolhia desenvolver. Tanto que no livro Creativity Inc., do Catmull, fundador da Pixar, ele detalha isso num dos capítulos mais desconfortáveis ali da obra. Fato 12. A 24 é a resposta? A A24 foi fundada em 2012 com uma proposta clara: distribuir cinema de qualidade. Hereditário, Moonlight, Midsommar e o Tenebroso, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o Cine TikTok. E pro público geral funcionou, a marca virou sinônimo de qualidade para alguns. Até então, algo estranho para algumas pessoas, mas o que muita gente prevê aconteceu. A marca virou produto antes dos filmes. Hoje existe uma indústria de merchandising da A24. Camisetas, bonés, canecas, etc. Produtos. Ou você acha que é à toa que antes de cada filme ali, quando vai passar a vinhetinha da A24, sempre tem uma identidade visual nova. Tem criador de conteúdo aqui que compra boné da A24 sem nunca ter visto um filme da plataforma. O paradoxo é que uma distribuidora criada para escapar da lógica do merchandising acabou criando merchandising para sustentar a imagem de distribuidora que não tem a lógica do merchandiser. Na verdade tem, né? Todo mundo sabia que a A24 na verdade também queria fazer isso. Fato 3. Mattel virou o estúdio. Em 2023, Barbie arrecadou 1,44 bilhão de dólares de bilheteria. As vendas de bonecas subiram 14% só no trimestre seguinte ao lançamento. Mas o dado real está em quem financiou o filme. Além da Warner, muita boa parte daquela grana era da Mattel, a própria fabricante de brinquedos. Se em 1977 o George Lucas negociou os direitos do boneco com o estúdio de cinema, em 2023 a fabricante de bonecos é o próprio estúdio. O ciclo fechou completamente. Não é mais o produto que nasce do filme, é o filme que nasce do produto. E ainda depois perguntam pra gente da cinefilia por que Hollywood tá em crise nos últimos 20 anos. E eu gostei de Barbie, tá? Só tô falando que isso é um reflexo. Tanto que a Mattel não parou. Já tá em desenvolvimento filme de Hot Wheels, Mestres do Universo e outras propriedades intelectuais deles. A lógica do personagem que vira boneco evoluiu para a lógica do boneco que vira personagem. Se lá em 77 o George Lucas abriu a porta para os produtos, hoje em dia não tem nem mais porta, é um corredorzão aberto para eles. Fato 14. Números não mentem. Em 1984, quando o cinema autoral ainda respirava dentro do sistema do cinema americano, 73% da bilheteria vinha de roteiros originais. Já no ano em 2023, apenas 30,6%. Não é porque um roteiro é adaptado que ele não deixa de ser original, tá? Isso não é um fato. Vamos pegar, por exemplo, A Única Saída, aí, o filme do Park Chan-wook, que é um roteiro adaptado, como também A Criada, outro filme dele que é um roteiro adaptado, e é muito autoral, tá? Mas isso não deixa de ser estranho. Se tivesse caído de 76% para 60%, acho que seria normal. Para 30% é muito. Não é percepção, não é nostalgia. É uma análise de quase 60 mil filmes, conduzida pelo pesquisador britânico Stephen Follows, publicada em 2025. Em 4 décadas, o cinema original passou de maioria absoluta a minoria nas bilheterias. E o que preencheu esse espaço? A crise do cinema atual, adaptações, remakes e sequências. Hoje em dia é muito difícil se arriscar, né? Se você já sabe o que vai vender, por que não fazer? O espaço que tinha desse risco era justamente do médio orçamento, que já tá tanto morrendo que eu já posso falar que morreu, né? É muito pouco que acontece. Hoje a gente substituiu isso tudo para filmes com boneco garantido antes ainda das filmagens começarem. Um contrato de 1976 em que a Fox cedeu os direitos de merchandising de Star Wars achando que eram inúteis, está dentro desse número, tá? Fato 15. O que restou? O cinema independente. Os filmes de Tarkovsky, Bergman, Cassavetes, etc. Eles não têm boneco, não tem plano de franquia,
não tem acordos de product placement. Isso significa que nenhuma empresa ou estúdio tem interesse em interferir no que eles fazem. Eu costumo brincar que o cinema mundial independente atual tem um pouquinho ali de cinema marginal brasileiro, no aspecto de financiamento, é claro, e não de narrativa. Para mim, a marginalidade do cinema autoral não é uma fraqueza, é a única garantia da integridade e da sua própria existência. E o canal que você está assistindo agora só sobrevive exatamente porque essa marginalidade que eu digo ainda existe. Saem filmes independentes bons toda hora, a gente sabe. Fora os clássicos que a gente não pode deixar de assistir, né? Então sim, existe esperança, principalmente fora de Hollywood, mas também um pouquinho dentro, né? Vamos combinar. Mas o que eu recomendo para todo mundo é assistir filme recente que seja independente ou os clássicos, né? Que não tem como e é o que eu mais gosto. Enfim, se você chegou até aqui, deixa o like. Se você estiver assistindo no celular, hype o vídeo, isso vai ajudar a gente bastante. Também se inscreve no canal e considera ser membro aí. Clica aí embaixo nos planos, vê se algum compensa para você. E eu queria deixar uma pergunta aqui. Qual a relevância para vocês do George Lucas no cinema autoral? Porque eu fiz uma enquete dias antes desse vídeo, perguntando qual era o maior diretor ali da nova Hollywood, e dos 5 grandes nomes eu só tirei o do George Lucas, né? Foi Coppola, Spielberg, Scorsese e Brian De Palma. E nos comentários as pessoas até responderam ali alguns autores menores de famoso ali da nova Hollywood, mas ninguém citou o George Lucas. Então fica o questionamento aí pra vocês, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Como a gente falou aqui de Spielberg, de George Lucas e até de Kubrick, né, 2001, teve sua importância para a criação da nova Hollywood, eu vou deixar uma recomendação para você do próximo vídeo para assistir, onde alguns diretores, como um tal de Martin Scorsese, separaram os 60 filmes que são indicações deles para vocês, além de 15 indicações minhas de cada um dos diretores, nesse vídeo aqui. Confere lá que vale muito a pena assistir. Um abração para quem ficou até aqui e fui!